E se eu te dissesse que o que você sabe sobre a Bíblia está prestes a ser sacudido até a sua essência? Hoje, vamos desvendar segredos guardados há séculos, como Allan Kardec usou a Bíblia para fundamentar o Evangelho segundo o Espiritismo, revelando verdades profundas que permaneciam escondidas nas entrelinhas. No ponto central dessa mensagem, Severino Celestino nos conduz a enxergar a Bíblia não apenas como um livro sagrado, mas como um código moral e espiritual repleto de camadas, traduções e símbolos que ecoam na doutrina espírita. É uma viagem entre textos arcanos, traduções antigas e uma redescoberta espiritual, tudo para mostrar que o Evangelho espírita nasce diretamente da raiz cristã. Você está entrando agora em uma perspectiva intensa e perturbadora, onde fé e razão se unem, derrubando mitos e incendiando sua alma. Se prepare para ver a Bíblia de um jeito que você jamais imaginou. Assista até o fim, inscreva-se e mantenha o coração alerta, porque o que vem agora pode mudar sua forma de ver a mensagem de Cristo. Roguemos ao nosso Mestre, amigo Jesus, que permaneça conosco, agora e sempre. Eu gostaria de agradecer a toda a comissão que nos deu a honra do convite, a Nájida e toda a sua equipe, e parabenizar pela organização, pelo acolhimento e pelo aconchego. Nós estamos vivendo um momento de grande espiritualidade. Estamos reunindo, com a presença dessa foto, desse slide, as duas Belém. A Belém geográfica, arqueológica e histórica e a Belém do Pará. A palavra Belém vem do hebraico Beit, que significa casa, e Lechem, que significa pão. Então a Beit, casa em hebraico, não significa só residência. Significa também geração, família, dinastia. Jesus é da família de Davi, embora tenha vindo 28 gerações depois. Mesmo assim, do ponto de vista espiritual, ele continua ligado à família de Davi. Então, Ilechem é pão. Eu sou o pão da vida. Então, nós estamos unindo as duas Belém, as duas casas espirituais que nos trazem o pão da vida, que é Jesus. Temos trabalhado desde 1964 que eu estudo a Bíblia. Comecei como seminarista, continuo hoje como professor. Na minha área teológica, eu fundei um curso de Ciência das Religiões em João Pessoa, onde eu leciono judaísmo e cristianismo primitivo. E tenho descoberto e procurado, durante esses quase 50 anos de estudo, entender Jesus. Buscar Jesus incondicionalmente. E juntando o judaísmo com o cristianismo e o espiritismo, nós temos todas as chances de conhecer e entender Jesus. Mas quando a gente pergunta quem é Jesus, você só vai poder encontrar algumas explicações no Evangelho e na própria história de Jesus. Nós ocidentais temos a mania de achar que Jesus é cristão e ocidental. Infelizmente, Jesus nunca foi ocidental, nem nunca foi cristão. Ele deixou a sua filosofia que originou o cristianismo, mas ele nunca foi cristão. Nós o ocidentalizamos, desnaturalizamos Jesus, que é, na verdade, um judeu. E nós, além de ocidentalizarmos Jesus, ainda criamos o verbo judiar como coisa pejorativa. Esquecendo que quando a gente fala, dizemos no bom nordestinês, não judei dele, nós estamos ofendendo o nosso mestre maior, o judeu que é Jesus.
Então nós temos trabalhado nesse sentido, desde que conhecemos a doutrina espírita, que pela dor e pela faculdade mediúnica fomos obrigados, eu digo entre aspas, a fazer uma escolha. Ou a doutrina espírita, ou o sanatório psiquiátrico. Eu não sou lá muito burro, fiquei com a doutrina e não estou arrependido, graças a Deus. Jesus deixou esta grande frase, que já foi antecipada pela nossa querida mestra, doutora Marlene Nobre, que a gente tem que buscar a verdade, porque só a verdade nos liberta. Mas a verdade, o que é a verdade? Pilatos perguntou várias vezes a Jesus e ele não respondeu o que era verdade. A verdade é uma palavra que eu poderia dizer mística. A Guemará, que é um livro judaico, ele diz que a verdade é o selo de Deus, porque a verdade é formada no hebraico de 3 letras. A palavra se chama Emet, que é formada de 3 letras. A primeira letra do alfabeto, a letra intermediária e a última. E quando Isaías diz Anirishom ve'aharom, em hebraico se diz eu sou o primeiro e o último, que Jesus repete no Apocalipse, ele está falando que ele é completo. Porque a Emet é formada de 3 letras, começo, meio e fim. Então a verdade não tem meio termo, não existe meia verdade. Existe a verdade sempre como completa. Por isso que Jesus não quis responder a Pilatos, que ele achou desnecessário chover no molhado, ou sei lá, oferecer algo que ele não estava à altura de compreender. E nós precisamos, para se entender cristianismo, a gente tem que conhecer judaísmo. Porque é de lá que vem toda a questão. Por isso que Kardec, sabiamente, não chama de Velho e Novo Testamento, mas chama de primeira, segunda e terceira revelação, porque, como bem sabiamente diz Emmanuel, elas se completam. Nenhuma veio para destruir a outra, cada um veio a seu tempo, voltado para as pessoas compatíveis com a evolução daquela época. E nós recebemos as 3. O judeu pode dizer que não conhece o Cristo, porque ele não veio o Evangelho. Ele pode dizer que não conhece a doutrina espírita, porque ele é judeu. Mas nós espíritas, baseados na questão 627 do Livro dos Espíritos, que diz que não podemos pretestar a ignorância, porque nós conhecemos a primeira, a segunda e a terceira. E em determinadas ocasiões, quando eu começo a refletir sobre isso, eu digo assim: Deus tenha piedade de nós. Porque para nós não há desculpa. Nós conhecemos todas as 3 verdades. Então não podemos ficar em cima do muro. Temos que agir. E palavras como amor, ahavá, que foi o tema da grande palestra do nosso querido Dr. Alberto, no judaísmo ela tem uma só colocação. Ahavá. Mas vieram os outros idiomas e mudaram os seus conceitos de acordo com o seu conhecimento. E eu hoje digo a vocês uma coisa: depois de aproximadamente 30 anos de pesquisa na minha área de idiomas, eu digo que a pior coisa que pode ter acontecido a nós foi o idioma grego entrar no meio do cristianismo. Parece um contrassenso, porque é só o que a gente tem hoje para buscar, é o grego. A história de Jesus nos evangelhos. Mas as raízes de Jesus é o que tem nos salvado, pelos conceitos originais. Então, palavras como ahavá, fé. Fé em hebraico é emuná. E emuná não é crença. Emuná vem de imun. Imun em hebraico é exercício. Portanto, a fé é o exercício do bem em favor do que me cerca. Não é apenas a crença. Daí porque o irmão de Jesus, Tiago, diz que a fé sem obras em si é morta. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E palavras como shalom, que é paz. Shalom não é simplesmente aquela paz como a gente fala, mas Jesus dizia: minha paz vos deixo e a minha paz vos dou. Não como o mundo conhece. E quando ele dizia Shalom Aleichem,
paz sobre vocês, ele estava falando do próprio Deus que ele estava oferecendo a nós, porque Shalom, na língua dele, é um dos nomes de Deus. Então veja que a gente precisa dar um pouquinho de retrocesso na história, para que a gente possa entender muitas questões e não ficar perdido nos conceitos atuais, por não conhecer os conceitos antigos. Isso é muito importante. E eu tenho a felicidade, e todos nós espíritas também já desfrutamos dela, de conhecer Jesus com a filosofia cristã, Jesus como judeu, com seus ensinamentos judeus, que por misericórdia e por amor enviou os profetas, enviou a primeira revelação, depois ele mesmo veio, enviou a segunda, que veio trazer a segunda, e nos enviou o grande senso encarnado, o mestre lionês Allan Kardec, para nos trazer a terceira. E é assim que a gente pode hoje, do ponto de vista teológico, do que a gente tem estudado, eu digo para vocês que a doutrina espírita me ajudou e tem ajudado substancialmente. Porque questões teológicas que eu não entendi como cristão e como seminarista e como teólogo, eu vim entender com o Livro dos Espíritos, que é uma obra magnânima. Não é para ser lido, é para ser estudado, revisado, pesquisado diariamente. Porque a gente nunca esgota o seu conteúdo. Eu vejo essa foto, eu estou repetindo propositadamente, porque essa foto, para nós cristãos, tem um significado, para o judeu tem outro. Para nós cristãos, significa o domingo de Ramos, que aconteceu uma semana antes da Páscoa. Não é assim que a gente aprende? Que eu aprendi, que todos nós aprendemos. Mas essa foto aí, esse fato não aconteceu uma semana antes da Páscoa. Essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém aconteceu na festa dos tabernáculos, ou a festa chamada Sukkot, que Sukkah em hebraico é barraca, o plural é Sukkot. Então a festa dos tabernáculos, ou a festa das barracas, ocorre no mês de setembro. Tishrei, que é o mês hebraico. Então, de setembro a abril, são 7 meses e não 7 dias, como a gente aprende na Igreja Católica, com a religião católica. Então vocês vejam que se você volta um pouquinho no passado, você vai descobrir coisas interessantes e novas. Então, aqui a gente tem que unir Evangelho e Espiritismo, para que tenhamos consciência que Espiritismo não existe sem Evangelho. É bom que isso fique bem claro, porque muita gente pensa que nós espíritas não conhecemos a Bíblia, não gostamos da Bíblia. Mas Jesus já está no jardim do Éden, na história de Adão e Eva. A palavra serpente, que todo mundo tem como elemento pejorativo, que foi quem botou a perder o homem, através da coitada da mulher que leva toda a culpa, não é? Porque se você for ler o livro do Gênesis, meus queridos irmãos, como está escrito literalmente, é uma obra pueril que não tem nenhum significado. Começa porque nós estamos em pleno século XXI, e se entrar uma serpente aqui agora e disser bom dia, não fica ninguém, eu vou ficar falando sozinho aqui. Mas naquela época a serpente já conversava naturalmente com Eva, sem nenhum problema. Eu ainda tenho alguns amigos protestantes que dizem que a serpente tinha 4 patas. E que perdeu as patas depois que enganou Eva. E eu digo, meu filho, se tem 4 patas, como cientista da área de saúde, estudioso, se tinha 4 patas, era coelho, cavalo, cachorro, serpente, jamais. Porque a ciência não dá salto, está aí a doutora Marlene que sabe disso. Então a gente tem que ter essa consciência. Esse conhecimento de quem nos dá isso é a doutrina espírita, porque o Espírito Erasto diz, é melhor negar 9 verdades do que aceitar uma mentira. E nós temos o direito de verificar se aquilo que estão nos passando procede ou não. E por isso que é bom falar para espírita. E se for mulher, saia de perto. E se for mulher, espírita e advogada, eu que o diga, porque eu sou casado com uma há 35 anos. Então a coisa fica mais ainda séria para você ter racionalidade no que você vai dizer. A palavra nahash, em hebraico, serpente,
tem o mesmo valor numérico da palavra Mashiach, que em hebraico significa Messias. Então a serpente que veio trazer a noção do certo e do errado, do bem e do mal, é a consciência messiânica ou crística entrando na nossa vida. Depois dela que surgiu o livre-arbítrio e o conceito do que é certo e errado. Portanto, Jesus já está no Gênesis trazendo para nós a noção do que é certo e do que é errado. Então não podemos esquecer que sem o velho, ou o judeu chama Brit Rishon, que é a primeira aliança, e Kardec, com o seu bom senso, não chama de Velho Testamento, mas primeira revelação, que na primeira revelação está todas as bases do Evangelho de Jesus, e a gente sabe que os profetas falaram dele, toda a história veio por causa dele. E que lá, em A Caminho da Luz, Emmanuel nos coloca isso muito bem. E nós vamos ver isso daqui a pouco, se Deus quiser, com algumas informações adicionais aqui eu não estou dominando o slide, eu não estou vendo bem. Eu vou tirar esse microfone daqui, desculpem. Tem que dar um passe nele para ele sair. Fica tranquila que eu sou meio atleta. Então, o que dizem os evangelhos identificando Jesus? João diz que ele é o enviado de Deus. O nosso mesmo grande discípulo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que a gente pensa que caminho aí é estrada, é via, e não é. A palavra derer em hebraico vai mais além. A palavra derer em hebraico significa corpo doutrinário, conceitos, reunião de elementos doutrinários para um ensinamento. Então Jesus é o caminho nesse sentido, que ele trouxe as bases para a nossa conduta. Por isso que ele diz que eu sou. E como o hebraico não tem o verbo ser e o verbo está é a mesma coisa, ele pode dizer ou eu sou ou eu estou no caminho, na verdade e nas vidas, porque a palavra hebraica não existe no singular, não se diz minha vida, mas nós dizemos Raim, que significa vidas, porque a própria palavra já dá ideia de sucessivas existências. Por isso que Deus, segundo Moisés, não soprou em nós um sopro de vida, mas um sopro de vidas. Como diz o Salmo 23, certamente bondade e benevolência me seguirão todos os dias das minhas vidas. É isso que Davi coloca no Salmo 23 e não da minha vida. E nós temos aqui, falando ainda que Mateus, que ele é o Messias prometido e também o Mestre por excelência. E o que dizem os profetas? Dizem que Miqueias disse que ele nasceria em Belém. Daniel diz que ele é o chefe, um chefe ungido, porque o ungir, a palavra ungir, é que deu origem ao termo Messias, Hamashiach, que o grego chama de Cristo. Mas ungido significa escolhido por Deus. Jesus foi o maior dos escolhidos por Deus que viveu e que veio entre nós. Aqui ele chegou, em Belém. Essa é a Belém de lá, não é a Belém de cá. Mas ambas estão unidas. E aí ele chegou. Essa estrela com 14, vocês vão ver que ela tem 14 pontas. Por quê? Porque simboliza 14 gerações. Mas nós temos 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi ao cativeiro da Babilônia e 14 gerações do cativeiro da Babilônia até Jesus. Então nós temos aí as 42 gerações, por isso que a estrela, aonde ele chegou na manjedoura em Belém, tem 14 pontas. E eu não sou Roberto Carlos, mas esse cara sou eu.
Num momento em que eu já estive várias vezes aí, graças a Deus, e eu gosto de levar, além de levar o Brasil, né, eu gosto realmente de participar, porque eu vou dizer a vocês, a emoção é indescritível. Nós vamos aprofundar isso um pouquinho. Aqui é o campo dos pastores, mostrando que se Jesus tivesse nascido em dezembro, os pastores não estavam no campo. Aqui exatamente essa igreja, construída programada e projetada por um grande arquiteto italiano Berlucci, representa o local onde os pastores estavam. Se Jesus tivesse nascido em dezembro em Israel é gelado, é frio. Daí porque, como bem falou Divaldo ontem na palestra, provavelmente ele nasceu em abril, que já é começo de primavera, então eles podiam ficar no campo com seus rebanhos, sem ir para as cavernas. E onde Jesus estava antes de descer à terra? Uma pergunta que muita gente faz, né? E ele mesmo responde no Evangelho: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Está lá em João. Mas não pensemos que ele desceu de um céu físico. A palavra reino dos céus, criada por João e repetida por Jesus, significa mundo espiritual. E isso é bem explicado pelo próprio Jesus, no Monte das Oliveiras, quando ele, na sua oração final, que está lá narrado em João 17,5, ele confirma: Pai, chegou a minha hora. E agora honra-me, que é a palavra, o verbo kavod em hebraico é honrar. Muita gente traduz como glória, mas é mais honra. Agora honra-me com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. E não criação do mundo, como muita gente traduz. Quando Moisés fala da criação, ele diz: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que significa: no princípio criava Deus os céus e a terra. Céus e terra é o nosso planeta. Então Moisés está falando da criação do planeta Terra e não do universo. E todo mundo confunde a terra com o universo. Então é criação do nosso planeta. Então Jesus está dizendo que ele já se encontrava com Deus antes da criação do nosso planeta, que ele assumiu como presidente. Nós sabemos disso, como está lá narrado, que antes disso espíritos iluminados colocaram a terra no seu eixo gravitacional para que ela se tornasse habitada. Está lá em A Caminho da Luz, do nosso querido Emmanuel. Jesus era um mestre por excelência. E como mestre, ele nos ensinou uma coisa: ninguém faz nada sozinho. Então, para que ele começasse o seu trabalho, ele criou uma equipe. Ele criou uma equipe não de PhDs, por isso que eu não gosto muito de currículo. Porque as pessoas começam a dizer: é isso, é doutor daquilo, é PhD nisso. Aí sobe um anão com quase 1,30 m como eu e decepciona a plateia. O que vale não é o currículo. Jesus mostrou isso, porque ele chamou pessoas simples. Por quê? Porque ele, como mestre, ele capacitou os seus escolhidos. Ele não escolheu os capacitados. Essa é a grande lição. E o mestre realmente forma discípulo. E eu queria... essa fotografia, aqui foi o local onde Jesus escolheu os seus discípulos. Isso é um trapiche que você está vendo nas escadas. E aí, na minha direita, está exatamente o local que foi o diálogo entre Jesus e Pedro, que foi a palestra do Dr. Alberto Almeida, que iniciou a nossa manhã com uma bela exposição. Aconteceu exatamente aí. Eu tirei essa fotografia esse ano passado, em maio. Mas quando eu fui olhar essa fotografia, eu me senti tão pequeno, pessoal. Eu já sou pequeno, mas eu me senti mais ainda. E me deu uma certa, perdoe-me a franqueza, mas me deu uma certa tristeza. Porque faz 2000 anos que Jesus passou aí. Ele escolheu um grupo, ele mudou o mundo, ele dividiu o tempo, ele fez tanta coisa bela. E eu, como tantos de nós, 2000 anos depois, nesse lugar, me deu uma saudade muito grande de Jesus.
Esse é um lugar muito importante. Eu queria dizer a vocês que eu fiz os caminhos de Paulo já 2 vezes. Estou fazendo uma pesquisa na Turquia sobre o cristianismo primitivo, que como eu sou professor da disciplina, já estive até em Roma fazendo também a pesquisa no Vaticano. Mas, agora em setembro eu vivi, em novembro, uma experiência muito forte. Porque depois dessa foto, eu fui a Tarso. Quando eu cheguei em Tarso, eu ia preparando, fui com um grupo, e eu ia preparar, tinha preparado já uma palestra, uma conferência lá dentro da igreja de Paulo, para falar sobre a história de Paulo, a família, aquelas questões históricos, arqueológicos, culturais. Mas quando eu entrei na igreja, que não tem padre lá, só tem 2 freiras, as freiras dizem, o senhor vai falar alguma coisa? Eu digo, vou falar alguma coisa para o grupo. E eu me preparava para falar sobre isso, quando eu vi uma voz que dizia assim, fale sobre a saudade de Jesus. E eu me emocionei, porque aquela voz foi muito forte. Porque quando eu olhei para a direita, que eu vi a fotografia de Paulo dentro da igreja, a voz repetiu, Paulo tinha muita saudade de Jesus. E foi por isso que ele fez tudo o que ele fez. Foi impulsionado pela saudade de Jesus. E eu digo a vocês que entre lágrimas eu comecei a falar, não me lembro o que é que eu falei. Quando é hoje, eu vou lançar uma obra sobre esse trabalho que eu fiz. Já está pronto, eu escrevi um capítulo sobre isso, que chama A Igreja de Paulo e a Saudade de Jesus. E a doutora Marlene Nobre, ao iniciar a sua conferência hoje, ela falou de uma entrevista do Chico. E antes de eu viajar, eu tive uma visão que o doutor Bezerra e o Chico queriam nos ajudar nesse estudo de Paulo, João e Maria, porque o trabalho foi feito exatamente na tarefa de João, Maria e Paulo, lá em Éfeso, toda a Ásia Menor, toda a Anatólia ou Turquia. E a doutora Marlene disse, Chico Xavier, numa entrevista, disse que todos nós ainda estamos aqui hoje neste planeta, porque nós temos uma grande saudade de Jesus. A senhora não sabe como eu me emocionei, doutora Marlene, porque eu desconhecia isso de Chico. Eu pedi permissão para, no final do meu capítulo desse livro, eu acrescentar esse fato, porque eu acho que nada é por acaso, e que nós estamos tão interligados, e que realmente nós, eu digo a vocês, eu tenho muita saudade de Jesus. Eu acho que isso impulsiona a gente a buscá-lo, a entendê-lo, a conhecê-lo. Porque aqui, onde nós mostramos eu tirei mais uma foto no sol do mar da Galileia, porque o sol da nossa vida é Jesus. É a luz do mundo. Esse lugar para mim é muito sagrado. Aqui o grupo está aqui reunido, foi exatamente aí que ele chamou a Pedro, André, Tiago e João. Os 4 primeiros. E aqui tem uma coisa curiosa, essas pedras são as únicas pedras que têm forma de coração. Aí, onde fica a chamada Mensa Christi, o local onde Jesus apareceu 3 dias depois para confortar os discípulos. Porque depois de Pedro ter negado a ele 3 vezes, realmente Pedro deve ter ficado com a cabeça, coitado. Ninguém sabe como, porque ele não teve mais oportunidade de falar com Jesus, nem de chegar perto. Apenas Humberto de Campos disse que ele via Jesus pelas grades da prisão, e é um local que quem vai lá não se sente bem. E ele não teve oportunidade, mas Jesus voltou, perguntou 3 vezes se o amava, para lhe dar a chance de quebrar as 3 negações com 3 promessas de amor. Isso é muito forte, porque eu pergunto, quem de nós, se encontrasse alguém que nos negou 3 vezes, depois de 3 dias, o que é que a gente iria dizer? A gente que ia perguntar, você me ama? Hoje a gente dizer bonito para sua cara. Você disse que no jantar, você disse que morria por mim. E meia hora depois você me negou 3 vezes, né, sujeito? Quer dizer, a gente iria ter um outro comportamento, mas a gente ainda está por aqui, num planeta de expiação e provas. E eu queria fazer didaticamente uma pequena distinção entre discípulo e apóstolo. Porque é importante, às vezes a gente confunde. Jesus teve discípulo, Jesus teve apóstolo, não é? A palavra, o termo hebraico para discípulo é talmide. Daí vem a palavra Talmud em hebraico, que é estudo. Talmide é aquele que estuda com o mestre. Então Jesus, todos os 12 escolhidos por ele, foram seus discípulos. Agora,
O hebraico tem uma palavra chamada, o verbo lishloach, que é enviar, e tem sholeach, que é enviado. Então Jesus formou discípulos e depois transformou em enviados. Só que os enviados, o grego chama de apóstolo. Daí porque Paulo não foi discípulo. A gente, quando fala de Paulo, todo mundo só fala de Paulo, apóstolo. Ok, pessoal? Eu acho que agora fica mais fácil de separar uma coisa da outra. O discípulo é aquele que aprendeu. O enviado é aquele que depois que aprendeu, vai em missão. Que poderá ou não repetir as lições do mestre. Praticar ou não, né? No Novo Testamento nós temos Jesus dizendo: eu vos envio como ovelha entre os lobos. Por isso, sede prudentes como as pombas e simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Que dois ensinamentos fantásticos, né? A gente olha a serpente muitas vezes com tanta ojeriza, e Jesus as chamou de prudentes. Então, está um grande ensinamento para aqueles que são os seus enviados. E nós somos enviados dele. À medida que aprendamos o seu conhecimento, Paulo não conviveu com ele, mas um encontro só que teve com ele passou a ser um dos seus maiores defensores. E nós temos ainda José dizendo lá no Gênesis: Deus me enviou adiante de vós, falando para os seus irmãos. E o maior e primeiro grande enviado de Deus foi Abraão, que como grande médio que era, ouviu uma voz o enviando para a terra de Canaã. Esses foram enviados sem serem discípulos, foram apóstolos sem ter. Já vieram preparados da espiritualidade. Moisés também foi outro, que foi: vai, pois eu te enviarei ao faraó para libertar o meu povo. E a voz pergunta: quando eu chegar lá? O exemplo de Moisés é fantástico, porque nós gostamos de procurar saber o que vamos receber numa missão. E quando a voz diz assim: vai ao Egito e liberta o meu povo, nós sabemos da história que Moisés estava muito comprometido, que ele já tinha fugido do Egito. E a pergunta dele é fantástica. Ele não pergunta: como é que você está me mandando ir para um lugar daquele, que eu já tenho um problema lá? Quanto eu vou ganhar para fazer isso? A colocação dele, a disponibilidade dele é total. Quando eu chegar lá, eu vou dizer que quem me enviou. Porque ele não sabia nem o que falava. E a voz diz: Irie, Ashe, Irie, em hebraico, que significa: eu serei aquele que estarei com vocês. Todos os tradutores teimam em dizer que a resposta foi: eu sou aquele que sou. Não. Isso não é nem resposta. Eu serei, o verbo está no futuro, o verbo Irie, Ani, Irie, eu serei, Ashe, Irie, aquele que serei ou estarei com vocês. Então é essa a verdadeira tradução desse versículo do livro do Gênesis. E aqui nós temos o Mar da Galileia, local maravilhoso. Dele a gente tem a possibilidade de ver praticamente todo o ministério de Jesus na Galileia, porque daqui você vê todo o mar, você vê Cafarnaum, Tiberíades, Tábega, você vê todo Migdal, todo o ministério de Jesus, você avista daí. Esse lago é um lago maravilhoso, formado pelas nascentes que vem lá de Bânias, no pé do Monte Hermon, aonde Jesus se revelou, perguntou em Cesareia de Filipe: quem dizem os homens que eu sou? É aí. Esse lago nasce lá em Bânias, forma o Mar da Galileia, que é um lago com 13 quilômetros de largura, 36 de comprimento, aproximadamente 245 metros de profundidade. Toda a água doce de Israel provém daí. Aí tem vida, muito peixe, muita árvore, muita água doce, e é meio de sobrevivência ainda hoje para muita gente. E esse lago, geograficamente, ele tem uma lição espiritual para nós, porque ele recebe toda a água que vem da nascente,
constitui o seu lago e ele origina o Rio Jordão, ou Vale do Jordão, que é o vale fértil de toda Israel. É ali que sai toda a fertilidade, porque ele recebe e doa. Ele é desprendido, por isso que ele é cheio de vida. Enquanto o Mar Morto recebe todas as águas do Rio Jordão e não passa para ninguém, é egoísta. Por isso que é morto, por isso que é chamado de Mar Morto. Porque quem recebe e não distribui é morto. Está aí a lição geográfica do próprio mar. Isso aqui nós fizemos uma grande reportagem que vai originar esse ano um filme documentário chamado Nos Passos do Mestre, pela Rede Mundo Maior de Filmes. Estamos preparando e deve ser lançado até novembro, já está com tudo preparado o projeto. E nós vamos lançar, se Deus quiser, esse ano a nível nacional, pela Rede Mundo Maior de Filmes. Esse cara sou eu de novo, mas é só para... É muita folga, o paraibano de Alagoa Grande lendo um jornal em hebraico dentro do Mar Morto, mas tudo acontece na vida da gente. Mas eu estou mostrando que o Mar Morto tem uma coisa boa. É a região mais profunda do planeta, fica a 400 metros abaixo do nível do mar e não tem vida. 60% da sua estrutura é sal e minerais. Só tem uma vantagem: ninguém morre afogado nele. Porque qualquer coisa nele flutua, porque a quantidade de sal é muito grande. Por isso que eu tirei essa foto, não foi para me exibir, porque na verdade você não consegue ficar muito tempo, mais de 15 minutos dentro dele não, porque ele começa a coçar, arder, e você tem que procurar uma água doce imediatamente. Ok? Esse aqui é o início do ministério de Jesus. Cafarnaum, onde ele inicia. Kifar em hebraico é aldeia e Nahum é o profeta. Então Cafarnaum é a aldeia de Nahum, onde ele iniciou na Galileia o seu ministério. Por isso que é chamado de cidade de Jesus. Para quem não conhece, essa é a minha alma gêmea, que sempre me acompanha nas minhas palestras. Nós espíritas sabemos que não existe alma gêmea. Cada espírito tem uma identidade. Mas, parodiando aí o meu querido Alberto Almeida, que une muitos casais e orienta muito, eu prefiro chamar de alma gêmea do que alma que geme ou algema. Eu acho que não ofende absolutamente nada, não é, Alberto? Eu acho que não vai ter nenhum problema. E o Mar da Galileia, essa estrutura maravilhosa, aí nós já temos essa fotografia tirada de dentro do Mar da Galileia, aonde ocorreu um fato aí, muito interessante, que existem 2 fatos no Evangelho, que isso é narrado no Evangelho de Marcos 4, 35 a 41, onde diz Marcos que eles estavam pescando e Jesus dormindo. Jesus não era feito a pesca, né? Porque qualquer pesca a gente quer saber o tamanho do peixe, como é que vem, quanto tirou. E Jesus não estava nem aí, pegou um travesseirinho e foi dormir. Só que eu já estive em Israel várias vezes, inclusive nos meses de fevereiro, que já peguei até neve lá, mas nessa época o vento do Vale do Jordão encana e chega no Mar da Galileia e forma ondas realmente, e vento forte, tempestade. Eu já peguei quase uma tempestade aí também. Mas diz a história que quando eles começaram a ver aquele transtorno, os discípulos se apavoraram e disseram: acorda, o mestre, acorda. Jesus sentou, levantou a mão e a tempestade parou, acabou, nenhum problema. Disseram assim: mas quem é esse que até os ventos e as ondas obedecem? E eu como seminarista, eu fiz muito retiro com esse fato da tempestade acalmada, que era tido como um milagre. E a ciência veio provar, e Kardec, através da Gênese, que o milagre seria uma revogação da lei da natureza, e que o milagre é exatamente a nossa desinformação. Então tem 2 fatos no Evangelho que quando eu comecei a
me tornei espírita, que como católico, com todo respeito, eu usava inclusive contra a reencarnação, mas eu só fui encontrar a resposta na nossa querida doutrina. É que conta que Jesus vinha com os discípulos e encontrou um cego de nascença. João 9, lá na piscina de Siloé, olha lá. Por quê? Porque Jesus diz assim, vai. Jesus curou e botou lama nos seus olhos e enviou para ele se lavar na piscina. Daí porque ele chama piscina de Siloé, ou piscina do envio, ou a piscina a qual Jesus enviou o cego para se lavar. E que os discípulos perguntaram, mestre, quem errou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E a pergunta denota que havia uma crença que alguém que errava podia nascer com defeito porque errou. Mas se nasceu com defeito porque errou na outra e ele era cego de nascença, não pode ter errado nesta. Tinha que ser lá atrás. Ok? Mas aí a resposta de Jesus é um pouco desconcertante. Porque ele diz assim, nem ele, nem seus pais. E isso, me desculpa a expressão paraibana, me encafifou o juízo muito tempo. Como é que se nem ele, nem seus pais, segundo Jesus, errou, ele nasceu cego? É uma prova que se ele nasceu cego, para nós espíritas, foi de alguma coisa, causa do passado. A questão é que ele nasceu cego. Não resta dúvida. Embora Ezequiel já tivesse dito que nem o filho paga pelo pai, nem o pai paga pelo filho, cada um paga por si, responsabilidade individual, Ezequiel 18. Então, não tem essa de o filho errar e o pai pagar. Ou melhor, o pai errar e o filho pagar. Como está lá no Êxodo, que Deus sanciona, é um juiz que sanciona o erro dos pais nos filhos dos filhos, na terceira, quarta e até 1000 gerações. Mas os tradutores colocam até a terceira geração. Não pode. Se a preposição hebraica fala em al em hebraico é sobre, e não ad. Ad é que seria até. Então Jesus está falando que, Jesus não, Moisés, que Deus é um juiz que sanciona, ou seja, ele faz com que aconteça que aquele que errou comece a pagar a partir da terceira, porque eu posso vir como filho do meu filho. Eu posso voltar como meu neto. Aí sim, eu vou assumir o meu erro. Agora o filho nascer cego porque o pai errou? Jamais. Onde eu achei resposta para isso, meus irmãos? No Livro dos Espíritos. Capítulo sobre a reencarnação. Pode o espírito que não tem mais necessidade de descer a um planeta inferior reencarnar nele? Resposta dos espíritos, pode sim. E qual seria o mérito? Ele vem em missão, e mesmo vindo em missão, ele também evolui. Está aí a resposta que eu procurei durante 28 anos como católico e não achei. Encontrei no Livro dos Espíritos em Kardec. Então, ele realmente, aquele jovem, não pecou. Nem ele, nem o pai. Ele desceu e Jesus disse, o que nele se procede é para que o Filho do Homem seja testificado. Aquele Espírito veio em missão para testificar Jesus como o Messias. E aqui na tempestade, como é que foi? Por que é que vocês não têm fé? É o que Jesus pergunta. E o que é que Jesus fez aí? O Mar da Galileia, esse é o grupo nosso, mas é um ambiente tranquilo. Você vê que aí não tem quase onda. Mas a tempestade, a gente sabe que existe em determinado período que devia ter sido esse que aconteceu. Então, na questão, como judeu, Jesus estava falando para judeu, está lá em Mateus 4, 25. Multidões o seguiam da Judéia, da Samaria, de Além Jordão, de Decápolis. Não tinha cristão, tinha judeu. Felizmente devia ter. A gente gostaria muito que tivesse cristão, que tivesse brasileiro, que tivesse gente aqui de Belém do Pará, que tivesse lá, sem nenhum problema, seria ótimo. Mas não tinha.
E ele ensinava para aquele povo de acordo com o conhecimento deles que ele tinha naquela época. E tem uma história no judaísmo muito interessante que fala de fé. Muita honra, Raul, tê-lo aqui conosco, meu irmão. É um prazer. Eu estou muito feliz. E diz que um discípulo, aliás, um mestre religioso, foi pegar um trem para Kiev. Ele entrou na fila às 11 horas da manhã. O calor estava assim, Belém do Pará e Paraíba. 32, 35 na sombra, 45 no sol. E o mestre com aquele chapéu preto, aquela capa escura, bolsa na mão, entra na fila. E o suor pingava, o discípulo passou e disse, coitado do meu mestre, eu vou dar-lhe uma força. Aí chegou lá e disse, mestre, por favor, sente aqui que eu vou tirar a passagem para o senhor. Ele disse, muito obrigado, meu filho. Ele entrou na fila, ficou uns 40 minutos, tirou a passagem dele e entregou para o mestre. Muito feliz, e o mestre disse, meu filho, muito obrigado. E colocou o chapéu e foi caminhando para pegar o trem. Quando o discípulo disse assim, mestre, o senhor me desculpe, eu tirei a sua passagem, mas eu tirei com o meu dinheiro, o senhor não me deu dinheiro. Eu fui fazer o favor apenas de tirar a sua passagem, mas o senhor tem que repor, porque eu também vou viajar, é com aquele dinheiro que eu vou viajar. Aí o mestre olha para ele tranquilamente e diz assim, meu filho, eu lamento, mas eu também não tenho dinheiro. E ele surpreso disse, mas como é que o senhor não tem dinheiro e vem para a fila tirar uma passagem? Ele disse, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé. Eu vim para a fila, Deus mandou você. E agora, você tem fé? O discípulo olhou assim, meio desconfiado. Ele não podia dizer para o mestre que não tinha. Disse, eu tenho, mestre. Então, meu filho, entre na fila e aguarde. Que alguém vai trazer para chegar para tirar a sua passagem. Então, a pergunta de Jesus tinha alguma coisa a ver com esse conhecimento judaico. Que você tem que ter fé, mas a fé não é simplesmente a crença. É o exercício, é a prática. Por isso Jesus disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é? Então, os discípulos se surpreenderam, mas Jesus disse, mas vocês, é como se vocês estão quase 3 anos comigo. E ainda não sabem fazer uma bobagem dessa, mandar acalmar uma tempestade. Uma bobagem dessa. Vocês não sabem fazer. Quer dizer, faz 3 anos que eu ensino isso a vocês não aprenderam ainda. De tantos e tantos ensinamentos. O que é que, na verdade, ele fez? A questão 536, A e B, do Livro dos Espíritos, diz exatamente a pergunta que o nosso grande mestre Dionísio faz. Sabendo que os Espíritos exercem ação sobre a matéria, e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum dentre eles não exercerão influência sobre os elementos da natureza. A resposta, mas evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, o que foi que Jesus fez, meus queridos? Hoje, à luz da doutrina. Acordaram ele levantou, viu os espíritos que estavam ali provocando o fenômeno, disse assim, menino, vamos embora que eu quero dormir, o menino quer pescar. Acabou. Matou a pau, como a gente diz, e resolveu. E a gente acha, e as pessoas que não conhecem o fenômeno, acham que isso é milagre. Leia somente um pouquinho de Kardec e entenda quem foi e quem é Jesus. Nós espíritas temos esse privilégio de ter acesso a essas informações. Faz 40, eu não vou fazer conta não, viu, Sandra, porque mulher é danada, a gente diz a data, ela já vai somando, subtraindo.
Já faz uns dias, eu vou colocar assim que é melhor, que eu trabalho exatamente com isso, porque eu sempre me constrangi ao ver pessoas de outras religiões condenar o espiritismo. Eu sei que o espiritismo não precisa da minha defesa, ele é espiritismo comigo, semigo, apesar de migo. Mas não custa nada mostrar para essas pessoas que nós temos acesso a informações até mais do que eles. Então eu tenho na Universidade Federal da Paraíba 2 cadeiras básicas. A primeira é análise e interpretação de texto sagrado, onde participam padres, pastores. Damos cursos sobre reencarnação. Vocês já pregaram reencarnação para pastores protestantes? Quem não pregou não sabe o que eu já passei. Porque os brancos ficam meio pálidos, os morenos ficam meio arroxeados, e outros nem aguentam ouvir. Mas com o tempo você vai mostrando a verdade. Porque quando eu vejo que estão todos realmente quietos, eu digo, olha gente, não fui eu que criei a reencarnação. A reencarnação está em todas as religiões do mundo. Está no sufismo dos árabes, está no hinduísmo, está nos gregos. E nós espíritas, apenas Kardec trouxe, codificou e colocou como os princípios da doutrina. Porque a reencarnação é misericórdia divina. E gostando ou não gostando, meus amigos pastores ou padres, achando certo ou errado, não tem problema, porque vocês vão reencarnar do mesmo jeito. E se não gostar da doutrina espírita, vai ser melhor, porque vai reencarnar numa família espírita. Aí já resolve o problema. Então nós temos todas as oportunidades de mostrar. Eu tenho tido essa oportunidade, porque eu digo a vocês, eu estudei 10 anos hebraico. Comecei 5 anos sozinho, depois 5 anos com professor. E eu estou concluindo pela Universidade de Jerusalém um curso de proficiência em hebraico. Sabe por quê? Pela doutrina. Porque tem muita gente que ainda acha que eu não sei hebraico. Acredita nisso? Quando eu fui lançar o meu primeiro livro, analisando as tradições bíblicas, que já está em 10ª edição, uma colega universitária, professora, espírita e advogada. Ela ligou para mim e disse assim, professor Celestino, eu soube que o senhor está lançando uma obra sobre a doutrina espírita e que o senhor fala no seu livro sobre a língua hebraica. Eu digo, disse, vou comprar o seu livro. Eu fiquei contente, a gente fica meio vaidoso. Aí vem a pergunta meia bomba dela. Se eu posso acreditar no hebraico do seu livro? Pergunta de advogada, mulher e espírita. Não é? Eu digo, eu tive vontade de dizer assim, rapidamente, pode, mas eu parei e fiquei com a pulga não, Sandrinha, um urubu atrás da orelha, porque eu fiquei pensando como é que eu vou provar para quem não conhece hebraico que aquilo é hebraico. Como é que você vai dizer para o deficiente visual de que cor é o azul, o verde, o amarelo? E aí a espiritualidade me colocou na minha frente um homem, que depois com ele mesmo nós traduzimos os 1534 versículos do Gênesis, um israelense, nos tornamos amigos. E eu queria comunicar a vocês que há 4 anos eu trabalho junto, sob a orientação do nosso mestre, Dr. Bezerra de Menezes, com a equipe de Israel, coordenada por mim, com mais uma família de Bet Shoan, aqui lá em Tel Aviv, e o querido Gade, são 5. Pai, filho, esposa, Gade e eu. E nós estamos passando o livro dos Espíritos para o hebraico. E tensionaremos a primeira preocupação nossa. Vai ser um capítulo introdutório para apresentar Jesus aos judeus que ele não conhece. Vai ser o maior trabalho. Porque o conceito que eles têm de Jesus não é o conceito do que Jesus realmente é.
Mas nós vamos lançar isso lá dentro de Israel em online. Tensionamos publicar bilíngue, hebraico e inglês, para que isso chegue de volta. Eu me lembro que quando eu saí de Nova York, eu fiquei encantado com o Espiritismo em Nova York. E o Dr. Bezerra de Menezes, quando eu fui saindo nas minhas preces, ele disse assim: meu filho, o Espiritismo está voltando para casa. Porque foi aqui que ele nasceu com as irmãs Fox. Eu não tinha tomado nem conhecimento que o Espiritismo nasceu em Edensville, no condado de Nova York. E o trabalho realmente não é nosso, gente. É da espiritualidade. E a gente tem que entregar nossas vidas a Jesus. Eu tenho 3 coisas na minha vida que eu adoro: minha família, a minha profissão e a doutrina espírita. Porque sem o Espiritismo eu não sou ninguém. O Espiritismo me fez reviver, renascer. Porque eu não sou tão radical quanto foi o Paulo nesse sentido. Eu hoje convivo bem com todas as religiões. O meu primeiro livro é prefaciado por um judeu. O segundo apresentado por um pastor protestante. O terceiro é em parceria com um judeu. O quarto, o Evangelho Cristianismo Primitivo, é prefaciado pelo arcebispo da Paraíba, Dom Aldo de Cílio Pagoto. Então nós temos livre tráfego em todas as religiões. Porque o Espiritismo não faz proselitismo, mas aonde você chega em todas as religiões, eu hoje estudo desde a origem do sagrado até o neopentecostalismo, que faz parte do nosso curso, e em todos eles o Espiritismo está lá, de uma forma ou de outra, com a reforma moral, com a mudança interior. A primeira frase que Abraão escuta de Deus, lerá, que é do verbo lalechet, que todo mundo diz, sai da tua parentela, não significa mais ou menos isso não. Lerá é vai para dentro de ti mesmo. Já prega. A primeira frase de Abraão escuta é pregando a reforma interior. João chega no deserto pregando, Tahazu batechuvá, voltai-vos para dentro de vós mesmo. Reforma íntima, reforma interior. E o livro dos Espíritos vem como eixo central e filosofia, a reforma íntima. Então isso vem de geração em geração, em todas as épocas, em todas as religiões. Não adianta fugir, Deus é único, nós somos um só rebanho, e Ele é só o nosso pastor. Eu queria agradecer a paciência de vocês, e do fundo do meu coração dizer, sintam realmente, como nós temos procurado sentir, saudade de Jesus. Porque só sentindo saudade dele, nós vamos ter o impulso de ir ao seu encontro. Que ele permaneça conosco hoje e sempre. Bom almoço para vocês. Muita paz. Você chegou ao ápice dessa jornada. O que Severino Celestino revela é impactante. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um novo evangelho, mas uma continuação viva dos ensinamentos de Jesus, revelados por meio da Bíblia e aprimorados pela codificação espírita. Ao trazer à tona traduções sensíveis, significados ocultos e conexões com a reencarnação, ele evidencia que a doutrina espírita respeita e amplia o Evangelho de Cristo, sem deturpações, mas com luz nova e transformadora. É o encontro da moral cristã com a evolução espiritual, onde alma e razão caminham juntas. Agora é com você, e aplique essas percepções no seu dia a dia. Releia a Bíblia com olhos de revelação. Vivencie a caridade, o perdão e o renascimento interior, valores que iluminam cada palavra de Jesus. Se essa mensagem tocou você profundamente, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. E, claro, inscreva-se e siga com a gente nessa jornada de despertar espiritual.